Olá, sejam bem-vindos ao programa Cobras e Lagartos, nosso espaço semanal para análise e crítica sem concessões a nada e a ninguém. Este é o legítimo, não aceitem imitações. Eu sou Ney Hamilton e estes são os nossos comentaristas, Mário Negrão e Belmiro Valverde. Hoje nós estamos desfalcados do nosso Calito Teves, por motivo de contusão e justo às vésperas da Copa do Mundo, isso é lamentável. Mas vamos ao nosso tema do primeiro bloco, que sempre é um tema mais pesado, Mário Negrão, que é sobre a paisagem brasileira, que está ganhando um novo contorno. E paisagem, a gente passa por ela, por melhor ou por pior que ela seja, a gente acaba se acostumando. Mas em São Paulo, nessas últimas semanas, surgiram elementos na paisagem urbana que são os esquadrões de extermínio. Os justiceiros. Parece que os esquadrões da morte estão voltando, primeiramente na Grande São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, e vão se incorporando à nossa paisagem cotidiana, nossa paisagem diária, e isso parece que já não faz mais diferença para as pessoas. Ou, pelo contrário, algumas pessoas até parece que apoiam esse tipo de iniciativa. Mário Negrão, na sua opinião, a volta dos o que isso significa para a história, para a nossa história contemporânea? Regredimos para a era pré-Magna Carta, né? Quer dizer, onde uma sociedade não é governada pela lei, né? Mas sim pelo senso de justiça individual de um ou de outro. E isso é sempre uma quebra de sincronia, porque eu acho que a sociedade precisa viver numa sincronia muito grande, né? E quando quebra a sincronia, existe essa fraturação. E esses fraturados viram condados individuais, onde cada um acha que vai impor a lei por si mesmo. Quer dizer, é uma falta de voto de confiança enorme no governo central, né? E eu acho que nós estamos passando por um processo de esquizofrenia. Eu não sei mais nem se isso é governo ou não é. Eu acho que nós estamos até diante de um fenômeno maior aqui, talvez, né? Um fenômeno histórico brasileiro, alguma coisa cujo significado nós só vamos entender daqui a uns anos, mas foi o dia que o Brasil ficou esquizofrênico, né? Se partiu como um espelho em mil pedacinhos. Esquizofrenia é muito difícil de tratar. Isso é muito difícil. Esquizofrenia individual e esquizofrenia de uma nação. Nossa, é praticamente impossível, porque fica realmente o nosso senso de propósito. Porque, veja, uma nação, você pode definir nação de milhões de maneiras, mas tem uma definição que não se escapa, que é a unicidade, né? Quer dizer, é um momento onde milhões de pessoas se tornam uma só, né? E é nessa coordenação que você encontra força. Então é pena, o Brasil está perdendo a força, né? Porque como nós estamos nos descoordenando das instituições, do governo em si e até de nós mesmos, né? Então, realmente, fica uma coisa extremamente esquizofrênica e descoordenada. Não sei o que um historiador daqui a 100 anos diria. Não sei mesmo. Eu fico pensando assim, eu ainda acho que nós estamos numa espécie de uma idade média mesmo, né? E estamos caminhando para alguma renascença, algum iluminismo, né? Mas nesse momento está muito difícil dizer o que está acontecendo. Eu sei que, assim, eu acho que não é só Lula, só PT, ou só governo, ou só corrupção, não. Nós estamos olhando para um quadro muito maior aqui, muito mais sério do que apenas uma facção do país que está governando mal ou bem. Então, uma doença, um maresia que está se dando dentro de nós mesmos. O Mário falou, Belmiro, num quadro. Que quadro seria esse? Seria o Grito? O Grito é um quadro que expressa bem isso, né? Não, acho que não. Eu acho que é mais anal dos insensatos, né? Como é que chama? Estutífera navis, né? Eu só não concordo que esse negócio seja recente. Eu acho que em São Paulo apenas aflorou. Porque São Paulo, há muitos anos, os próprios comerciantes sempre pagaram as pessoas para matar os outros. Quando havia alguns bandidos no bairro lá, eles matavam. No Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, chamava-se Polícia Mineira. Isso, é um nome meio estranho. Tá? E isso essencialmente, a ausência completa do Estado. Quer dizer, o Estado brasileiro se abastardou e desapareceu do cenário. Da tua paisagem, se apareceu o bandido, desapareceu o Estado. Ninguém conta mais com o Estado para nada. Você não conta com o Estado para educar teu filho, você não conta com o Estado para tratar da tua doença, porque você sabe que o sistema de saúde está falido, e você não conta com o Estado para te dar segurança. Então, onde é que você vai cair? Você vai cair na mão do crime organizado ou desorganizado. Então, daí o traficante é o cara que mantém a lei na favela. Daí o cara rouba a tua televisão, ele vai lá e manda chamar o cara, dá 2 tiros na mão dele, manda devolver a televisão. Tá? E aí ele começa a fazer o papel do Estado. Isso é extremamente preocupante, porque realmente você voltou à época tribal. Quer dizer, você tem lá o chefe da tribo e ele toma conta ele protege os seus membros da tribo e, ao mesmo tempo, é respeitado por eles. Que não tem nenhum código moral. Quer dizer, você acha que alguém vai denunciar o traficante? Claro que não.
é o cara que protege ele ou que ameaça ele. Então começa a viver realmente esse estado de anomia, né? A anomia é um fenômeno sociológico muito sério, como disse o Mário, porque é a ausência da norma. Você não vai contra a norma, você desconhece a existência de uma norma. Você diz assim, não tem norma. Uma coisa é você dizer, não, existe uma norma e eu estou infringindo essa norma. Outra coisa é você desconhecer a norma. A maior parte das populações marginalizadas no Brasil hoje em dia desconhece a existência de norma social. Isso que é o sério. Agora, essa questão, quer dizer, a gente já sabe que existe a falta da segurança, isso é um quadro praticamente generalizado no Brasil, com raríssimas exceções, né? Apenas municípios muito pequenos, mas nesse caso não é apenas a questão da segurança, é a questão da justiça, porque essas pessoas, ou esse grupo de pessoas, elas estão assumindo para si um papel que seria da justiça, que também tem se mostrado bastante ausente da vida, do cotidiano do brasileiro comum, quer dizer, aquele brasileiro. Isso vai levar a gente aonde, Mário? Você que é um otimista de plantão, você consegue ser eu não nesse consigo ficar diante otimista aqui não, a não ser que eu coloque meu otimismo dentro de uma escala de tempo assim geológica, né? Aí pode ser até que eu fique otimista. Não, acho oriental, assim. Oriental, né? Centenas de anos. Não, o momento agora é do maior pessimismo mesmo, né? Porque esse esmiuçamento, esse fraturamento, os americanos têm uma expressão muito, os ingleses chamam de bedlam, né? E Bedlam era um hospício que tinha na Inglaterra. Então é assim, a rainha da loucura. Porque veja, a sociedade é um mosaico, é um tecido, é uma tecelagem muito intrincada, né? Onde existe, na verdade, uma coincidência de interesses e de motivações que, somados juntos, né, fazem aquele preceito da primeira lei da termodinâmica, né? Que a energia de um conjunto é imutável, a energia dos subconjuntos é que vai mudando, né? E no caso aqui no Brasil, esse seria um exemplo assim, que agora seria como um sistema onde os subsistemas agora somados não dão o valor de um sistema inteiro. Quer dizer, o Brasil como país agora existe como uma bandeira e como um nome, Brasil, né? B-R-A-Z-I-L, né? Do jeito que está indo. Mas assim, como uma nação, né? Nós estamos deixando de existir. E existe uma diferença muito grande entre país e nação, né? O país nós estamos ficando resumidos à seleção, né? Não mais à nação, né? O Brasil agora virou a seleção apenas. Eu acho que nós estamos voltando para a barbárie, porque um dos sinais da barbárie é isso, é a descentralização. Porque a centralização, você veja que a Magna Carta, todo o movimento durante a Idade Média foi de centralização. Depois da queda do Império Romano, houve uma grande descentralização do mundo, né? E foi na centralização que o mundo se encontrou. Então, se a humanidade traz alguma lição para a gente, né, essa lição a gente não devia esquecer, que o progresso está na centralização e na unificação de forças, né? E não na separação de forças. Essa separação de forças significa que nós, brasileiros, não nos consideramos mais brasileiros, né? Em termos de tecelagem de sociedade, consideramos brasileiro em termos de nome, de língua, talvez de cultura, de história, isso nós somos brasileiros. Mas brasileiros atuais nesse momento, eu acho que o Brasil deixou de existir como um país. Agora, Belmiro, tem um fenômeno estranho, interessante, estranho. Talvez esteja exagerando aí, mas não sei. Né? Nessa história toda, partindo de você. Talvez, no máximo, você tenha sido um pouco andante maestoso. Nessa história toda, o que é interessante, o curioso, o bizarro até, é a postura do cidadão comum, porque essas histórias, quer dizer, seriam histórias que escandalizariam normalmente as pessoas. Mas para a gente parece tudo tão distante. A gente fala, puxa, isso está acontecendo em São Paulo, mas parece que São Paulo fica próximo da Tailândia, né? Na verdade, São Paulo é mais próximo de Curitiba do que está sendo o Brasil mais próximo do que Foz do Iguaçu, né? Como Guarapuava, com a comunicação instantânea, o poder de influência de São Paulo também é instantâneo. Pois é. Você vê o que aconteceu agora com a rebelião de São Paulo, que rapidamente teve rebelião em Mato Grosso, teve rebelião em um monte de lugar, aqui no Paraná, inclusive, que não tinha nada a ver com a história, diretamente. Isso é um outro sintoma, né, Ney? Porque você, veja, a população começa também a perder a confiança nos mecanismos corretivos das instituições. Você está falando da justiça, outro dia eu estava vendo um dado assustador. No Brasil, entram por ano na justiça mais de 6 ou 7 milhões de ações para ser julgadas, metade das quais, segundo o comentário qualificado de quem fez essa estatística, são coisas ou que o Estado fez contra o cidadão ou que o cidadão está reclamando que o Estado fez contra ele. Quer dizer, então, ou é o Estado processando alguém ou alguém processando o Estado. Metade disso aí. Cada juiz do Tribunal Superior, o Tribunal de Justiça, julga 40 mil ações por ano. Como é que você pode ter uma justiça que um juiz julgue 40 mil ações por ano? Agora, nós temos um código de processo penal e civil
que é absolutamente defasado, que tem aí que está totalmente anacrônico, mas nós nos recusamos, a nossa elite se recusa a tratar desse assunto. Então agora, por exemplo, quando houve essa grande evolução dos mecanismos judiciais, com a criação do Conselho de Justiça, você viu a reação corporativa, mas como? A tal da súmula vinculante. A súmula vinculante nada mais é do que se uma ação foi julgada já até a última instância, todas as outras que são iguais a ela são consideradas como tendo já uma sentença. Impedir de chover no molhado. Impedir de chover no molhado, em português claro. Levantou-se uma celeuma. Não, mas nem tudo é igual. Às vezes, sabe, você tem lá uma particularidade. Então, nós vivemos dessas ilusões, né? Então aí, voltando a teu ponto, o cidadão se desaconsola, ele começa a dizer, isso não adianta, vou lá reclamar um troço, passo 10 anos. Você vai fazer uma coisa banal na justiça, cobrar um aluguel atrasado, e vão te marcar uma audiência para daqui a um ano. Como é que você pode imaginar que você, para resolver um problema que a lei manda resolver em 5 dias, né, que é a tal da purgação de mora, você passe um ano para ser ouvido a primeira vez? Quer dizer, então a Disneylândia é ao contrário, em vez de ela trazer felicidade para você ilusória, ela te traz uma infelicidade absolutamente concreta. Agora, essa situação esquisita pela qual nós estamos passando, esse momento que nós estamos vivendo, Mário, não está nos levando, ou pelo menos levando a população a desenvolver uma espécie de amor bandido ou síndrome de Estocolmo? Quer dizer, as pessoas acabam se apaixonando por bandidos? Não é se apaixonando, é assim, até... Mas é esquisito. É esquisito, mas a biologia está dentro do que a biologia explica. Nós temos alguns sistemas aqui dentro da nossa mente que ajudam a gente a entender isso. Um é um sistema ativador do comportamento, quer dizer, quando você tem um incentivo, né, para uma recompensa, ou quando você tem uma possibilidade de luta ou fuga, né, você aciona dentro de você um mecanismo chamado Behavioral Activation System, né, que faz com que todas as suas forças conspirem para resolver aquele problema naquele momento. Mas perante uma força maior, uma força assim sobrepujante, uma força que você não tem a menor possibilidade de vencer ou de enfrentar, entra o sistema inibidor de atividade, onde você se submete e você fica passivo. Eu acho que é mais isso que está acontecendo. Eu acho que a gente parece muito mais com uma criança violentada, né, que fica passiva perante o violentador. Quer dizer, aí vem a síndrome de Estocolmo. Que a síndrome de Estocolmo é isso, né? É quando você vê que você está sendo aprisionado por forças impossíveis de você vencer. Então o que você faz? Você vira ídio, né? Você se entrega para aquilo e fica completamente à mercê, né, das pessoas. Nós estamos à mercê do caos. Quando você fica à mercê do caos, isso para mim traz um significado imenso, né? Porque quando você está à mercê do caos, você está fugindo da identidade unificada que se chama de nação. Aí eu volto para o meu ponto, né? Veja uma coisa interessante. O governo, acho que ninguém pode dizer que o governo está numa performance boa, né? Se disser que a performance é boa, ou a pessoa está fanática, ou 199 milhões de pessoas estão mal informadas, né? Uma das duas coisas. Mas como é que, por exemplo, a popularidade do presidente é tão grande que já se prevê a vitória dele antes da eleição? Mas é uma inversão também de ótica, né, Mário? Dá a impressão assim, quer dizer, não é que está bom, é que não está ruim. Isso já é uma grande coisa, né? Sabe o que eu acho que é uma coisa pior, né? Eu acho que é uma coisa assim... Não, mas isso é uma distorção também comportamental, quer dizer, se não está ruim... O não estar ruim é maravilhoso. Porque, né? Sabe por quê? As pessoas, as pessoas estão dizendo assim, né, que não dá mais para. Não está mais se votando em instituição, nem política, nem civil. O que você está votando é na pessoa. Por isso que a pessoa do presidente está tão popular. Porque as pessoas estão jogando suas esperanças no indivíduo, né, e não numa série de instituições. Que volta à minha tese, que o Brasil está lentamente deixando de ser uma nação. E agora é apenas um país. Então, é prontinho para o populismo, porque isso que é o populismo. Quando você não tem instituições, você vai confiar numa pessoa só, né? Ou numa pessoa que você acredita ou que prometeu alguma coisa para você. É o caso aqui, eu acho que o presidente não está prometendo mais nada para a gente, né? A não ser resistir. Né? Mas a nossa esperança se volta na pessoa dele, nas características pessoais dele, na história, na trajetória pessoal dele. Isso é muito ruim num país, quando você está votando numa pessoa. Né? Você vota num indivíduo que representa uma instituição. Então, pela queda total e a falência da instituição, eu gosto de dizer, talvez eu não esteja exagerando, não sei se vocês concordam comigo, o Brasil está deixando de existir como nação. Eu não sei nem se está existindo nesse momento. É um país, mas não é mais uma nação. Primeiro, você
primeiro, você concorda com isso que o Mário radical disse? Que eu tô E falando, depois, eu posso estar quer dizer, errado, tem saída para isso? Quer dizer, como é que se quebra esse círculo vicioso, a gente correndo atrás da própria cauda? Olha, eu não concordo totalmente com o Mário. Eu acho que nós sempre votamos, as instituições se expressam nas pessoas. É difícil você botar na cabeça das pessoas uma noção abstrata, justiça. Você bota a noção de que fulano é justo, né? A honestidade, não, a honestidade é difícil, fulano é honesto, então eu acho que tem uma certa ligação inevitável, né? Concordo com o Mário quando ele fala dessa fragmentação da nação. Quando você começa a ver essas tribos todas, você começa a ver que realmente está fragmentando a nação. Então agora tem os jovens, os negros, não sei o quê, quer dizer, tudo isso aí realmente tira aquela definição de nação que o filósofo Renan dizia, né? Uma nação nada mais é do que um conjunto de experiências compartilhadas no passado e o desejo de continuar juntos no futuro. Né? Nós estamos, de alguma forma, mostrando que nós não estamos muito dispostos a todos viver juntos no futuro. Cada um quer pegar a sua tribo e viver em paz com ela mesma. Você tem seu grupo de valores, né? Agora, eu acho que nós temos que, de alguma forma, sair disso. De um lado, eu não sou muito das culpas coletivas, sabe? Todo mundo. Concordo plenamente quando você diz que a situação não está ruim e por isso as pessoas acham que ela está boa, já é uma boa explicação, porque realmente só o cara conseguir não se sentir ameaçado já é uma grande coisa, né? Mas eu me preocupo muito com o papel da elite, viu? A elite nossa que tinha obrigação de alguma forma, fazer alguma coisa para mostrar que ela tem... A elite não no sentido depreciativo. Não a elite elite depreciativo. As cabeças pensantes. Aliás, é um dos erros que nós cometemos, é que sempre que nós falamos de elite, nós sempre damos um caráter depreciativo. A elite é o conjunto de pessoas, a expressão elite vem de eleitos. São os eleitos, são os caras que são capazes de conduzir a sociedade, né, em todos os seus aspectos, né? Então, a nossa elite, em todos os campos, seja elite intelectual, elite trabalhadora, elite sindical, elite política, elite militar, ela é muito míope, quer dizer, ela é incapaz de olhar para esse país com dois palmos à frente, como país. Ela via como um conjunto de interesses mais imediatos, cada um luta pelo seu negocinho mais imediato. Então, é difícil você construir uma cultura cívica nessas condições, né? Você vê, às vezes a cultura cívica é construída ao longo de um enorme tempo e depois é jogada fora por uma elite desinformada. Você vê o que está acontecendo com os Estados Unidos? Os Estados Unidos passou anos e anos e séculos, não, porque o Thomas Jefferson, não, porque os Founding Fathers. Agora vai o George Bush e está com a tropa no Afeganistão matando criança e civil. Quer dizer, quem se lembra da história, o My Lai, em 1972, 73, no Vietnã, foi a mesmíssima coisa. Quer dizer, eles estão se brutalizando, em vez de eles melhorarem, eles estão se brutalizando. Quer dizer, quando você vê Guantánamo lá com centenas de prisioneiros que não sabem por que estão sendo presos, nem condenados, não foram nem processados. Isso é barbárie completa. Quer dizer, então a elite tem um papel muito grande nessa construção, dessa desconstrução nacional. Viu? Então vamos apenas rezar e esperar que a elite saia de seu sono letárgico, interminável. Vamos a um rápido intervalo, nós já voltamos com o programa Cobras e Lagartos. Eu prometo no segundo bloco um tema muito mais leve. Só um instante. Com a sua doação, colocamos elevador para o acesso de deficientes físicos ao hospital. A sua doação ajudou a reformar a clínica médica feminina, o que proporcionou um atendimento de qualidade para 6.000 mulheres por ano. Ajudou a comprar equipamentos e melhorar o atendimento de 1.500 pessoas por ano no banco de olhos. Pagou o conserto do aquecedor de água da maternidade. Comprou máquinas novas para confeccionar roupas para os pacientes. Instalou equipamentos de mamografia e, com isto, duplicou o atendimento no setor. Com a sua doação, compramos equipamentos para o Centro da Visão. Com isto, dobramos o número de operações de cataratas. Foi a sua doação através da conta de luz que nos permitiu realizar tudo isto. Muito obrigado. Com doações a partir de R$ 2,00, o HC conta com você.
Este é o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos. Lembrando aos nossos telespectadores que os temas que nós discutimos aqui são decididos na hora. Os nossos comentaristas não têm conhecimento prévio do que nós vamos falar. Falar nisso, Belmiro Valverde, hoje, dia da gravação do programa, dia 2 de julho, se viva fosse, Marilyn Monroe completaria 80 anos de idade. Grande figura. Grande figura. Povoava seus pensamentos na juventude. Fazia comigo o que o Roberto Jefferson dizia, despertava em mim os instintos mais primitivos. A Marilyn Monroe foi um ícone na minha época. Meu Deus do céu. A foto do calendário da Marilyn Monroe hoje em dia podia servir para o convento da Madre Teresa de Calcutá, que era uma foto castíssima. Né? No entanto, naquela época, ficamos mesmerizados pela Marilyn Monroe, nua de lado, deitada no negócio de cetim vermelho, né? A Marilyn Monroe, agora, ela é independente dessa iconografia, né? Eu gostava muito mesmo dela como atriz, né? Ela tem 2 filmes que eu acho sensacionais. Um é com o Jack Lemmon e o Tony Curtis, que é Quanto Mais Quente Melhor. Né? E o outro é com o Yves Montand, que é... Os Homens Preferem as Loiras. Né? Eu acho ótimo, os 2 filmes dela, excepcionalmente bons. Né? Então eu gostava muito dela como atriz, inclusive. Quando ela pegava um bom diretor, como o Billy Wilder, por exemplo, tirava muito dela. Né? A cena do metrô com o Tom Ewell é uma das cenas que é antológica até hoje, né? Em toda a filmografia, a cena dela na frente, em cima da boca do metrô, é uma cena absolutamente fantástica. Né? Gostava muito dela. Pois é, e Mário, essa questão do erotismo, porque se fala muito do erotismo da Marilyn Monroe, mas se nós compararmos como as coisas evoluíram, quer dizer, e em muitos pontos como se vulgarizaram, você teria uma visão otimista ainda, até desse conceito mais fino de erotismo, do erotismo da Marilyn Monroe, do erotismo dos nossos dias? Muda muito, né? Que a Marilyn Monroe pertenceu ao tempo que as mulheres realmente eram bonitas, né? Eram bonitas mesmo e gostosas. Né? Eu outro dia vi a Marta Rocha. Você enche a boca para dizer gostosa. Era uma coisa... Era assim, era um negócio, não era espetinho corrido, era picanha mesmo. Enchia uma cama. Uma coisa excitante mesmo. E era bonita a Marilyn Monroe também, porque todo o jeito dela era muito sexy, e a Marilyn Monroe passava uma coisa, na verdade ela passava uma coisa meio pedofílica, né? Porque ela era uma criança mesmo no corpo de uma mulher, né? Na verdade era isso. E ela mostrava, você vê que naquela época, era uma época muito assim, era baby, my little girl, né? E aquela coisa toda. Mas ela passava toda uma sensualidade, na verdade, né? Que virou arte, né? Que realmente, ela botou arte na sensualidade. Você sabe o segredo da Marilyn Monroe? Que ela passava a Chanel... que você me... sim. Ela passava a Chanel número 5 todo dia na cama, para dormir com aquele cheiro, né? Eu admirava ela muito, achava ela linda, linda, linda de morrer. E não era só o fato do corpo ser bonito, né? Era aquele jeito dela, aquele jeito sexy, sexy, insinuante e inocente ao mesmo tempo. Eu acho que a Marilyn Monroe era assim, arauta, né? De toda uma era, né? A era onde o mundo era bom, tinha dinheiro para todo quanto é lado, não havia pobreza, ninguém falava em terceiro mundo. Essas coisas existiam. As coisas eram claras, né? O que era esquerda, o que era direita. O que era direita era quem era contra e quem era a favor. Era tudo muito claro. E era um mundo onde a prosperidade, né, reinava mesmo, né? Até no Brasil, que eu me lembro aqui, apesar da gente ser um país pobre, muito atrasado, mais atrasado que hoje, mas tinha pelo menos um clima de prosperidade, de calma. Então a Marilyn Monroe não representa só sexo, não. Ela representa toda uma era de inocência, de calma, né? Uma era onde ela, você vê, muito sensual, muito sexy, mas jamais vulgar. Você não pensava nesses componentes sociopolíticos na hora que você estava... Não, naquela época. Deixa eu fazer já uma correção aqui, que eu esqueci do filme que eu mais gosto dela. O Pecado Mora ao Lado. O Pecado Mora ao Lado. É um colosso. Possivelmente é o filme que eu mais gosto na vida. Né? Agora, Belmiro, o padrão da Marilyn Monroe, hoje, se nós compararmos com as mulheres, ela era uma mulher mais cheinha, mais rechonchuda. Claro. Esses padrões estéticos, eles vão variando. Né? Realmente, os americanos, naquela época, inclusive, e nós, de certa forma, meio reflexamente, valorizavam muito essa questão de mulheres com peito grande, né? Bunda grande não era muito valorizado, no Brasil sempre foi, né? Mas depois é que veio esse negócio meio twig, assim, padrão anorético. O pessoal chama o padrão heroína chique, né? Todas as mulheres com a cara desanimada, né? Olhar assim, tristonho. Né? Não é nem um galeto ao primo canto, é mais uma tiriva, assim, pensar, né?
E realmente aí eu estou com o Mário, eu acho que tinha que ter sustância. Né? Os árabes gostam de mulheres gordas, de mulheres bem... Não, porque realmente o padrão é padrão estético, né? Você vê os quadros impressionistas, vê os quadros do Renoir, por exemplo, né? São mulheres bem dotadas, né? Mulheres grandes, né? E muito bonitas, né? Eu gosto desse padrão muito mais do que desse padrão anorético, né? Porque é engraçado o padrão anoréxico, né? Que é engraçado, revela também uma transformação da sexualidade, uma espécie de androgenia, porque assim, na época da Marilyn Monroe, uma mulher tinha corpo de mulher. E hoje, sinceramente, alguns top model, você olha e você pensa, será que é um rapaz? Né? Será que é um rapaz? Porque assim, o seio quase inexistente, o corpo super magrinho, então talvez mostre assim uma tendência de mudança de sexualidade, que os padrões não estão muito claros mais. Campeã de natação, né? Nada de frente e nada de costas. Agora, a Marilyn Monroe foi um ícone, e foi uma musa, quer dizer, depois da Marilyn Monroe teve quem? Brigitte Bardot? Jane Mansfield. A Jane Mansfield era mais segundo time, né? Mas paramos por aí ou vocês lembram, assim, mais recentemente de alguma musa inspiradora, como era... Depois dela não inspiradora musa, dos instintos, inclusive não muito confessáveis, como colocou o Belmiro. Por exemplo, será que paramos por aí? E ela foi um marco, quer dizer, uma senhora que hoje seria nossas avós, né? 80 anos. 80 anos. E ainda ia estar muito bonita. Olha. Quer dizer, e por que será que não produzimos mais musas, apesar de nós termos hoje uma indústria cultural tão pulsante, né? Temos velocidade de informação, parece que as coisas não se fixam. Quer dizer, você lembra de Marilyn Monroe dos anos 50, anos 60, mas se você falar dos anos 70... Porque se você olhar, a Raquel Welch, acho que foi a última dessas mulheres cultivadas, mulheres que valia a pena você pendurar na parede, né? Que na verdade é isso. Síndrome da borracharia. Síndrome da borracharia, vale a pena pendurar na parede. Mulherão. Né? Agora, se pendurar assim, Julia Roberts, o que vai ter aquilo ali, né? Quer dizer, não atraem porque elas são muito parecidas umas com as outras. O padrão hoje é muito parecido, né? Então as mulheres ficaram todas iguais, né? Então ficou muito igual, são bonitas, né? Mas a beleza ficou vulgarizada porque é muito parecida, muito. Se você olha para o padrão de beleza hoje, é copiar e colar, né? E naquele tempo tinha uma individualidade muito grande, quer dizer, entre a Elizabeth Taylor e a Marilyn Monroe existiam dois tipos de mulheres totalmente diferentes. Você quer ver uma que eu achava linda? Era June Allison, né? Que nem sei se as pessoas ainda lembram dela. Era June Allison, que era uma mulher que eu achava linda, sabe? Muito bonita. Bem cara americaninha, né? Depois teve a Doris Day, que fez um tipo também, quer dizer... Tipo americana, suburbana. Mas você vê que a Doris Day já começa a ficar mais fininha. Se você olha para ela com o Rock Hudson, assim, qual que é o rapaz e qual que é a moça aqui? Mas a Doris Day lembrava muito uma figura doméstica. Doméstica, né? Então, original, ficava... vermelha com qualquer coisa. Cabelinho armado. E a Marilyn Monroe, ela quebrou isso daí e realmente nós não recuperamos. Belmiro, o Mário falou uma coisa interessante, que é justamente o que o ícone remete em seu aspecto temporal. Quer dizer, uma época, há anos dourados. Quer dizer, e será que isso tem muito a ver mesmo? Eu acho que sim, eu acho que tem, sim. Nós não temos saudade só da Marilyn, nós temos saudade de da era. Da era. Exatamente. Porque você, em primeiro lugar, porque isso é uma coisa também temporal para a gente, né? Eu sempre vejo as pessoas dizendo, como era bom o meu tempo, e isso você ouve desde o teu bisavô, né? Quando eu falo para minha filha. Vão dizer a mesma coisa, no futuro vão dizer, como era bom nos anos 2000, né? Quer dizer, mas havia realmente, mesmo porque o próprio cinema americano se encarregou muito de criar essa imagem, né, do American Way of Life, da prosperidade, as coisas muito arrumadas, né, as pessoas muito bem vestidas, uma visão assim, a miséria não tinha lugar nisso, né, quer dizer, era um mundo muito estruturado demais, né. Você sabe que isso é uma coisa que me surpreende, é o seguinte, eu acho que você teve uma multiplicação, hoje em dia você tem um enorme número de pessoas, artistas, atores, atrizes, né? Mas os americanos têm uma coisa curiosíssima, eles têm uma fixação em alguns nomes. Você vai para os Estados Unidos ou vê a televisão americana, eles têm uma fixação na Angelina Jolie, por exemplo, e na Jennifer Lopez. Parece que o mundo inteiro gravita em torno da Jennifer Lopez e da Angelina Jolie. O Brad Pitt e o Tom Cruise. Parece que o mundo inteiro, quer dizer,
uma riqueza cultural do mundo atual, com tanta informação, mas eles também têm seus ícones, né? Só que eu acho realmente a Angelina Jolie e a Jennifer Lopez na frente da Marilyn Monroe, eu acho, não está nem, né? Nem o Júnior do Fluminense na frente da seleção brasileira. Né? Para ser educado, assim, seriam ótimas damas de companhia, né? Mário, mas, bom, nós falamos da Marilyn Monroe, que foi um ícone, mas e no Brasil? Essas mulheres, as nossas musas dessa época ou de outras, quer dizer, nós tínhamos aqui. Qual é a sua referência? A Dalgisa Colombo era uma mulher linda, 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 e uma mulher inteligente e articulada, né? Nós tínhamos aqui a Marta Rocha, ficou com o nome de torta até hoje, né? E é uma mulher simplesmente maravilhosa, né? Uma mulher bonita, com conteúdo, você vê quando ela fala, ela tem alguma coisa a dizer, tem uma visão de mundo, né? Não, nós tivemos ícones aqui muito interessantes, mulheres bonitas. O modelo da mulher brasileira, principalmente dessa década, foi um modelo muito feliz, que eram as mulheres bonitas, sensuais, alegres e tudo, né? Não sei por que hoje a moda ficou ser magro e triste, né? Magro e triste, né? Sei lá, uma coisa meio vegetariana, né? Não sei por que apareceu isso. De novo, tem muitos fenômenos que eu acho, primeiro, que a gente só vai entender 100 anos depois, né? Então, tem alguns fenômenos, por exemplo, essa androgenia... Mas nós já estaremos aqui nesse programa daqui 100 anos. Olha, eu espero que sim, pelo menos em FG. Sobre as brasileiras, Belmiro Valverde, tem um nome que ele não ficou muito conhecido mundialmente, pelo menos o nome dela, mas através de uma música que foi a Garota de Ipanema, Elô Pinheiro. A gente pode considerar que ela foi uma espécie de Marilyn Monroe? Pinheiro? Não, eu acho que o Elô Pinheiro, a música é melhor do que o modelo. O Elô Pinheiro não está com essa bola toda, nunca teve, né? A vida toda nunca esteve, né? Ela sempre foi uma lourinha de Ipanema, bonitinha, né? Bronzeadinha, a caminho do mar. Então, eu acho que a música é melhor do que o modelo. O Brasil tem mulheres lindíssimas. O Brasil tem um arsenal de beleza, né? Esse tipo brasileiro, estético brasileiro, é muito bonito, né? Olha, vamos tirar o chapéu. Você pega aí esse mundo inteiro, o pessoal enche a boca, fala das italianas, fala não sei o que. Nada, a mulher brasileira é muito bonita, né? Agora, realmente você pega esse pessoal mais conhecido e poucas despertam realmente, talvez exatamente porque você tinha 50 anos a menos, 40 anos a menos, o frisson que a Marta Rocha despertou. A Marta Rocha é uma mulher lindíssima, né? Uma mulher, olhos verdes, morena, brasileira, tipo brasileiro, né? Talvez até pelo padrão estético agora, esse padrão Twig, aí, tudo magrinho, ela fosse considerada rechonchuda demais, bunduda demais, pernuda demais, mas era uma mulher muito bonita. Mas nós temos um arsenal de mulheres bonitas nesse país inesgotável. Agora, o cinema americano ajudou, evidentemente, a fixar a imagem da Marilyn Monroe, e nós temos o nosso grande veículo cultural, de indústria cultural, é a televisão. As nossas novelas não ajudaram a fixar grandes musas. Claro, tem a Vera Fischer, que é considerada por muita gente como talvez a maior musa da televisão brasileira nessas últimas décadas. Você lembra de alguma, Mari? Por que a televisão, apesar de ser um veículo com uma penetração tão grande no Brasil, ter uma capilaridade tão grande, ela não ter conseguido produzir assim um nome, pelo menos para o nosso consumo, como Marilyn Monroe? Justamente por causa dessa máquina de fazer salsicha, né? Porque elas saem muito parecidas uma com a outra, né? Então você podia dizer assim, a Marilyn Monroe representa uma... Mulheres e salsichas? A Marilyn Monroe, daquela geração, representava mulheres que... Metalinguagem. Exatamente. As mulheres tinham uma certa personalidade. Por exemplo, a Marilyn Monroe, com aquela inocência, aquela candura e aquela pseudo-burrice dela, que não era burra, coisa nenhuma, mas aquela pseudo-burrice cria todo um estilo e cria uma individualidade, uma personalidade, né? Então ela vira um prato francês, né? Agora, as novelas brasileiras produzem sanduíches, né? Porque são mulheres muito parecidas umas com as outras, atracadas em valores muito superficiais, você não vê muita individualidade entre uma e outra, né? Então, realmente, a novela, comédia de consumo, e produz hors d'oeuvre, né? Interessantes, mas nenhum prato principal, como o cinema produz. Porque essa próprio consumismo da novela, essa coisa descartável de um dia para o outro, já caracteriza, né, que todo personagem que foi envolvido naquilo ali vai ser, consequentemente, banal também, né? Então, eu acho que é por isso que a novela nunca produziu nada de bonito. E as mulheres são todas iguais, aquele cabelo pranchado, aquela cara de Barbie, é tudo muito parecido uma com a outra.
e você não distingue uma personalidade marcante. Então, realmente, para mim, pelo menos, não chama muita atenção, não. Pois é, Belmiro, isso é uma coisa interessante, porque nos meios de comunicação, através das novelas, dos filmes, o que marca muitas vezes é um personagem. A Marilyn Monroe não foi o personagem, foi ela mesma, foi a personalidade dela. No Brasil, nós também não tivemos isso, né? Ou pelo menos eu não consigo lembrar. Você lembra disso da televisão? A televisão tem esse... Não tem ninguém que tenha marcado assim, não, que tenha criado um estilo. Acho que não. Não tem. A Brigitte Bardot, por exemplo, é a mesma coisa. Nós estamos falando de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot também está fazendo 80 anos agora, né? A Brigitte Bardot, ela destroçada, nasceu... né? Destroçada, né? Destroçada, né? Passou um trem em cima dela. Mas a Brigitte Bardot também, ela é o zeitgeist, né? É um momento, naquela época era exatamente aquele negócio do erotismo meio juvenil, então ela fazia boquinhas, beicinho, caras e bocas, né? Era miudinha, francesa, seminua. Então, foi uma coisa assim revolucionária, né? Hoje em dia, a Brigitte Bardot não faria, evidentemente, nenhum sucesso especial. Você vê na televisão brasileira, algumas mulheres são muito bonitas. A Luciana Gimenez é uma mulher muito bonita, uma mulher muito elegante e tudo isso. Mas também, né? Calada é uma ótima companhia. Calada é uma ótima companhia. Falando já é uma companhia aceitável, né? Mas e as mulheres assim, mas nenhuma delas chegou a polarizar, assim, né? A Tônia Carreiro, nos seus áureos tempos, foi uma mulher muito bonita. Uma mulher muito classuda, tudo isso. E depois ficou muito chata, né? Então, muito vaidosa, então, muito narcisista. Então, também não vejo muita... Não vi ninguém com esse dom que a Marilyn Monroe teve. Também não. Do que você tem mais saudades dessa época, Mário Negrão, da época da Marilyn Monroe? Da paz, do otimismo, né? Da estabilidade, principalmente, do fato de que o mundo ainda era regido por valores, quer dizer, você dirigia. Muitos desses valores acabaram com o tempo se esfacelando, se transformando e até virando desilusões mesmo, né? Eu não acho que foi uma época de ilusões, a década de 50. Eu acho que foi uma época de grande estabilidade, né? Onde o mundo tinha passado por um trauma imenso, que foi da Segunda Guerra Mundial, e simplesmente não havia mais disposição de maneira alguma para algum tipo de belicosidade. As pessoas queriam sossego. Era uma época muito bonita mesmo. Eu nunca vou esquecer dessa época. Eu acho que foi uma época de muita prosperidade. A gente acha até que a Guerra Fria era bacana, né? Até a Guerra Fria é interessante. Mas eu me lembro até da era pré-Guerra Fria, que eu nasci em 47. Então, quer dizer que a minha infância e a primeira parte da minha adolescência foi na entrada da década de 60, né? Eu vou dizer uma coisa, eu tenho pena de quem não viveu isso, né? Que foi realmente uma era maravilhosa. E veio a era de 60, que mudou tudo, aí ficou tudo mágico, apareceu o Sgt. Peppers, aquela coisa toda, né? Essa magia não está mais no ar. A magia ficou banal, a magia, né, ficou lugar comum. E isso eu lamento. Eu tenho pena de quem não viveu aquilo, porque realmente foi uma experiência, né? Belmiro, quais são as boas recordações que vêm junto com o auge da carreira da Marilyn Monroe? Em primeiro lugar, a minha grande boa recordação é que eu tinha 16 anos. Né? Agora eu tenho 64, né? Faz uma diferença fundamental, né? Segundo, que você, efetivamente, aquela época, ela era menos complicada. Quer dizer, eu não acredito que fosse... Depende de como você se coloca. Se você fizesse parte daquilo que o nosso governador Cláudio Lembo chamou de elite branca, eu acharia maravilhoso, né? Porque você tinha um mundo muito mais organizado sobre o aspecto, né? Mas eu acho isso que o Mário acha. Quer dizer, foi um momento em que criou-se uma imagem de que o mundo tinha passado por um grande trauma, que era a guerra, e que daí tinha começado a se relaxar novamente, né? E essa foi o sentimento dos anos 50. Né? E os anos 50 foram realmente, você hoje em dia olhando em perspectiva, eles tiveram essa magia, né? O Juscelino Kubitschek no Brasil colocou muito essa magia, né? Quer dizer, eu acho que os anos 50 marcaram para o Brasil o que o Nelson Rodrigues chamava de fim do complexo de vira-latas. Foi quando nós ganhamos a Copa do Mundo, foi quando o Brasil começou a se industrializar, foi quando o Brasil começou a fazer Brasília e começou a mostrar que nós não éramos condenados eternamente a ser coadjuvantes da nossa história, que nós tínhamos jeito para ser protagonistas. Então, eu acho que isso é fundamental. É o momento que o Brasil começou, aí sim, a virar nação mesmo. Quando começou a olhar e dizer assim, puxa vida, olha, eu não preciso perder do Uruguai para aqueles, né, botocudos lá do Biduro Varela e um time de quinta categoria, eu não preciso perder para a Suíça, né? Eu sou capaz de fazer carros. Aí começou a encher um pouco a autoestima nacional.
Acho que isso foi o que marcou. Aquela nação que nós perdemos no bloco anterior. É verdade. Muito bem. Por hoje o programa Cobras e Lagartos fica por aqui. Se você tem críticas, comentários ou sugestões, escreva pra gente. Nosso e-mail é cobraselagartos, tudo junto, @ufpr.br. Eu agradeço muito sua audiência. Até a nossa próxima edição. Reforçados pelo nosso centroavante, Hugo Mengarelli. Até lá.